Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. O convidado não precisa fazer apresentações. Ele é o presidente do Grupo ND, Marcelo Corrêa Petrelli, que eu agradeço muito de ter aberto esse espaço aqui para vir conversar conosco. Alô, seu, boa noite a todos. O ano passado você me deu esse privilégio, né? Me chamou para conversar, tivemos uma boa conversa. Passaram um ano, muita coisa aconteceu nesse ano, né? Então eu fico muito lisonjeado pelo seu convite, que a gente possa novamente ter uma outra conversa aí para poder contar um pouco e ouvir um pouco, né? Daquilo que são as suas perguntas, do que a gente viveu esse ano, né? E eu queria começar exatamente por aí. Depois a gente entra sobre as perspectivas de 2023 e as nossas ansiedades também em relação ao novo ano. O ano de 2022, como empresário de um grupo de comunicação que vem crescendo e crescendo muito, e eu sou testemunha disso, eu estou aqui dentro, como é que o senhor se sentiu? Sentiu realizado ou ainda poderia fazer mais? Quando começou a pandemia em 2020, todos nós sabíamos que todos os modelos de negócio, principalmente na comunicação, no relacionamento, no se comunicar e no trazer o cliente, dar o resultado, mudaram completamente, mudaram para nunca mais ser o que era antes. Agora, mudaram para onde, de que forma? Tivemos que descobrir. E como nós tínhamos um perfil, Paulo Seu, temos esse perfil, né? Relacionamento, simplicidade, presença, engajamento, equipe. Todo mundo está alinhado com esse perfil de comunicação para o bem, para trazer a informação que traga benefício, de procurar lá na base das cidades, das regiões e das pessoas o que elas realmente têm interesse e precisam. Né? Nós sabíamos que quem tivesse esse tipo de postura muito mais aguerrida e muito mais intensa, iria colher os seus frutos. Então já era um DNA nosso que veio lá dos 35 anos, muito regional, e regional é aquela história, aquele ditado que se coloca, né? O pé na lama, a barriga no balcão. E quando você tem alegria e felicidade por conta desse tipo de postura, que dá mais trabalho, né? Viagem, conversa, entendimento, pesquisa, poder ouvir muitas pessoas, nós colhemos muito esse ano. Esse ano foi um ano de colheita. Foi um ano onde nós tivemos, vamos dizer assim, a consolidação desse reconhecimento, né? No sentido interno, das pessoas como colaboradores muito satisfeitas e muito engajadas nesse modelo de comunicação, onde tudo pertence a todos no sentido da realização, do mérito, da conquista, né, do reconhecimento, né? Como aquela coisa, eu sou o ND, eu tenho orgulho e satisfação, eu faço parte dessa equipe, por mais que meu trabalho seja aquele que não apareça no vídeo ou que faz parte, tudo é um elo, né? Tudo é um ciclo virtuoso, tudo é uma corrente, né? Cada elo é importante, né? E o mercado das pessoas olharem para a nossa comunicação assim, eu quero seguir vocês, eu quero seguir no digital, eu quero seguir no jornal, quero seguir na televisão, agora tem a rádio, quer dizer, eu quero ouvir o que vocês têm para nos dizer, o que vocês estão nos trazendo. A gente viaja o estado todo e esses últimos meses eu viajei muito para escutar, né? Escutar o que as pessoas estão pensando, o que elas realizaram, o que elas estão pensando e o que elas estão entendendo para o futuro, para que a gente possa, claro, se adaptar e alinhar para que em 2023 a gente esteja muito próximo de entregar o que as pessoas precisam e querem. E eu só vi coisa boa. Eu só ouvi coisa boa, eu só entendi de coisa boa, porque realmente as empresas que estão estruturadas, consolidadas, com um bom produto, com um bom serviço, uma relação ótima com o mercado e com os clientes e com os colaboradores, todos engajados num propósito comum e numa missão comum, com certeza vão colher resultados. Então nós tivemos um ano maravilhoso por conta desse tipo de conquistas, audiências, o digital é líder, a televisão é líder em várias cidades, em todas as faixas horárias, a programação regional, tivemos a oportunidade de uma rádio em Joinville, então nós estamos muito, vamos dizer assim, satisfeitos com aquilo que nós nos dispusemos a construir e construímos. Você perguntou se eu tenho alguma frustração ou alguma angústia por não ter realizado? Não, pelo contrário. Eu acho que nós fizemos um ano muito maior e melhor do que nós imaginávamos e planejamos quando 2021 encerrou para 22. E aí que eu quero entrar, qual é o sentimento, isso aí até uma curiosidade minha, qual é o sentimento que se tem durante uma pandemia, tudo parou, e era uma incógnita, ninguém sabia o que estava acontecendo, e o pior é que agora nós estamos numa situação bem delicada, né, com uma perspectiva de 1 milhão de mortes na China, e pode de repente essa coisa voltar a se expandir, tomara que não, Deus nos ouça, que não aconteça. Mas qual é o sentimento seu no momento em que tudo parava e, de repente, a gente viu aqui o Grupo ND
correndo para frente, abrindo uma televisão em Criciúma, abrindo escritórios, abrindo sucursais. Tudo no meio da pandemia, né? Tudo no meio da pandemia. E tudo durante a pandemia. O que é isso? É coragem? É determinação? Eu acho que tem muito, assim, de um atrevimento, né? Uma coragem, uma determinação e uma confiança. Confiança na empresa, confiança nos colaboradores, porque é um trabalho que se faz em equipe, você tem que todo mundo ir junto, né? Porque eu sempre digo que a decisão, às vezes, não é a mais certa que você toma, mas o quanto você trabalha para aquela decisão que você tomou vir a ser certa, é o quanto você coloca de energia e dedicação para que ela eventualmente traga o resultado de quando você tomou aquela decisão, né? Então você constrói para que ela tenha o resultado positivo, né? Então eu acho que é muito nesse sentido, determinação e muito propósito daquilo que a gente tem alegria e prazer, né? Que veio da família, que veio do meu pai, da minha mãe, de todos nós que fazemos comunicação há todas essas décadas, né? Que é realmente ter uma comunicação de serviço, de querer fazer o bem, de gostar disso, né? Então, quanto mais você pode realizar e tiver condições financeiras, estrutura, equipe e o mercado está esperando isso de você, constrói, né, esse contexto, você avançar é uma coisa natural, é uma coisa que é muito natural isso, por conta de você estar neste meio muito intenso e percebendo isso como uma necessidade e como uma oportunidade. Conquistar o mercado é estar sempre atento e sintonizado com ele. Sem dúvida, porque você tem muito o que fazer. Nós tivemos agora, no último mês, aí, fui a Pinhalzinho, fui a Videira, fui a Concórdia, fui a Rio do Sul, fui a Caçador. Mas você vê lá Pinhalzinho, por exemplo, que não temos sucursal, as pessoas querendo que a gente se instale lá. Uma cidade que tem 25 mil habitantes, mas que tem características enormes com relação ao desenvolvimento econômico, produtos nacionais, quer dizer, então é você ter essa sensibilidade de entender que cada região, cidade, Santa Catarina é muito rico nisso, né? É rico por ter um empreendedor local altamente bem sucedido, organizado, com empresas voltadas para o Brasil e para o mundo, né? Com qualidade, porque você vender produtos para o Brasil e para o mundo tem que ter muita qualidade e muita competitividade. Custos baixos, né? Mercados abertos, credibilidade, confiança, né? Equipe, né? Para poder comercial, marketing, essa coisa toda. Então você vê que cada uma dessas regiões tem muito potencial, muita qualidade, muito ativo, muita, vamos dizer assim, muita coisa boa. E poder mostrar isso uma para as outras e mostrar para o Brasil, com certeza faz do nosso Estado ser essa máquina, eu diria essa máquina de desenvolvimento contínuo, né? De crescimento contínuo. Nosso Estado é um Estado que cresce mais do que a média, tem pleno emprego, né? Eu sempre falo que o sistema CAF e as universidades trazem esse benefício às universidades do sistema CAF, que são municipais. Quando você vai se formar em outros estados na capital, você não volta para o interior para voltar lá, para você ficar na capital. E lá você entrega o teu serviço da tua, vamos dizer, formação. Quando você se forma em Pinhalzinho, Xanxerê, você lá é um bom advogado, formado, um administrador, um engenheiro, um médico, um dentista. O que você faz? Vai exercer a profissão ali com competência, gera uma riqueza e uma entrega. E você quer o quê? Qualidade de vida, por conta de lá você morar. Então é um ciclo virtuoso muito poderoso. E a comunicação não pode ficar fora disso, de jeito nenhum, porque ela é realmente a grande cola, né, que faz esse processo de estado de espírito, né, confiança em consumo, confiança no futuro, alegria, realização, pauta positiva. Tudo isso faz com que a gente, né, tenha esse elemento do entusiasmo, do otimismo, da confiança. E aí realmente eu diria que é um poder enorme, né? O maior produtor de conteúdo regional, Grupo ND. O Estado ajuda também, o fato de Santa Catarina ser esse Estado multifacetado, com uma cultura sintonizada, com essa pujança toda, ele ajuda também? Se você, claro que sim. Você veja só, nós temos aí 22 horas e 40 minutos de produção diária na Record. Record News é outra rede, tem outra produção, mas só contando a Record, nas 6 emissoras. Então você tem 3 horas em Blumenau, 3 horas em Joinville. Quando você fala local, é que você tem o trabalho daquela comunidade, a TV que você se vê. Uma identidade, né? E que você tem ali trazendo as necessidades daquela comunidade, local e regional. Quando a notícia é relevante, é evidente que ela é dada estadualmente, né? Agora, quando você tem, vamos dar um exemplo prático, nós temos 4 emissoras de televisão no raio de 100 quilômetros. Isso não tem no Brasil. Joinville, Itajaí, Blumenau e Florianópolis. E todas elas, com programação independente e com relacionamento de mercado e clientes e autossustentabilidade independente. Então, respondendo a tua pergunta, sim, totalmente. Né? O nosso Estado ele é extremamente, vamos dizer, fértil, extremamente, vamos dizer assim, eu diria, extremamente
possível e disponível para esse tipo de oportunidade de conteúdo e postura, né? Você vai a Timbó, tem informação, você vai em Dayal, tem informação, vai a Pomerode, então, uma cidade maravilhosa, você vai a Três Itilhas, você vai, é o turismo, é a economia, é o desenvolvimento econômico, é o setor de metal mecânico. Tem a televisão em Itajaí, de madeira. Foi aberta uma sucursal em Balneário Camboriú. Isso é interessante, né? Agora, por quê? Eu tive agora, semana passada, participando lá do lançamento da FG, do Luciano, que é um projeto Avan e FG, lá o Graciola, o Jean e o Francisco, daquele One Tower, né, que é o maior prédio residencial da América Latina. São 80 andares, se eu não me engano. Quando você olha aquilo, você vê, eu não estou onde eu costumo estar, eu estou em outro mundo, né? E aquilo só tem Singapura, Hong Kong, Panamá e Dubai. E tem Balneário Camboriú. Então, para a gente poder entregar algo para o Balneário, que essas pessoas estão ligadas ao mundo já, tem compradores chineses, comprador do Brasil todo, que querem estar lá, né? Você precisa estar vivendo, respirando, né? Atendendo localmente o que aquela comunidade tem de inteligência, de capacidade, necessidade, de interesse. De Itajaí não funciona, tem que estar lá dentro, né? Então, para você conquistar a comunidade, você precisa estar lá diariamente prestando serviço. Comunicação é serviço. Então, o Estado é rico em fornecedor de conteúdo? Sim. Comunicação é serviço. E eu ouvi o senhor falar várias vezes aí de pauta positiva. Existe uma cultura no jornalismo que é a cultura da denúncia, a cultura da crítica, a cultura da acusação, e tem uma certa dificuldade de trabalhar uma pauta positiva. O público já está começando a entender também que é importante a gente ver o que é bom? Na pandemia, Paulo, trouxe algumas coisas que eu identifico. Primeiro, trouxe a verdade. Onde é que está a verdade? Na rede social, a vacina, o remédio, a internação, os cuidados, não está ali naquela confusão, né? Está nos grandes veículos, né? Quando fala em rádio, jornal, TV, os portais dessas empresas. Trouxe audiência, porque as pessoas do Brasil hoje consomem mais jornalismo do que qualquer outra coisa. As pessoas estão interessadas, né, em saber o que está acontecendo. O brasileiro se politizou demais, isso é importante. Cada vez mais entendeu qual é o seu papel cidadão. Já vinha lá em 2013, quando começaram as manifestações, veio em 2018, agora veio em 2022. Ele entendeu qual é o seu papel, né, preponderante e responsável e necessário como cidadão. Entendeu para que serve uma eleição, o voto. Então ele precisa estar bem informado. E veio a história da visão dos poderes públicos se relacionarem com a sociedade no aspecto de comunicação, para poder trazer o entendimento de uma sociedade. Nas eleições, você vê que a rede social trouxe, hoje a gente não pode, e a rede social eu diria que é para se relacionar. O se informar já não é tanto, porque ali você já não sabe muito bem o que é verdade, o que não é, o que é manipulação, o que é interesse, né, o que é desgaste, o que é construção. Então você tem a oportunidade cada vez mais de buscar nos grandes veículos, né, essa coisa do equilíbrio, essa coisa da responsabilidade. Então, as pessoas estão procurando pauta positiva, né? Você, quando tem uma denúncia, a gente trata de todos os assuntos, ruins ou bons, e os ruins têm que ser tratados, mas a forma de tratar, ela não precisa ser agressiva, ela não precisa ser autoritária, ela não precisa ser, vamos dizer assim, extremamente desconstrutiva. Ela precisa sempre buscar, porque criticar é muito fácil, mas criticar por quê? Criticar para dar uma alternativa. E aí você precisa, do mesmo tempo que você critica, passar um caminho, passar uma cobertura daquela matéria, onde ao final da matéria tenha um caminho para poder refletir se ele tem uma solução. Então, em tudo que é negativo, sempre também tem o lado de você oferecer algo de contraponto. Então, além da pauta positiva, quando ela é negativa, ela tem essa postura. E todos vocês fazem muito bem isso, por quê? Porque todos vocês querem ser, principalmente, bem reconhecidos pelo trabalho que exercem, por alguma questão de propósito do bem e de resultado de solução. E não simplesmente por oferecer uma informação que ela não traga resultado e interesse, né? Então, hoje, eu diria que as pessoas procuram mais informações que tragam benefício e solução do que o contrário. Se eu desligo a televisão, mudo de canal, se não tiver algo de bom para mim, algo de necessário para mim, né? Então, eu diria que hoje as questões negativas têm que ser tratadas de forma extremamente responsáveis, com muita verdade, com muito equilíbrio, com muito contraponto, e as positivas, então, é uma maravilha, é uma delícia, né? O rádio se reinventou com a ascensão da televisão. De repente chegou a rede social e vem aquele mesmo discurso na época do rádio, a televisão vai se prejudicar, os jornais vão se prejudicar, e nós temos o nosso jornal. Nós temos o nosso jornal aqui respeitado, o nosso jornal está sendo mantido ali presente, e um portal que é líder.
um atinge o outro ou um se complementa com o outro? Você tem toda a trajetória do cidadão, do consumidor, do seguidor. Antigamente você consumia informação de manhã, meio-dia e à noite. Hoje você consome informação menos do que oxigênio, mas mais do que tudo, até o alimento. Então tem todos os momentos que você busca um tipo de informação para um tipo de necessidade. Então, todos se complementam. E a hora que você está em todas as plataformas, você tem profissionais buscando uma infinidade maior de conteúdo e depois distribuindo de formas diferentes, né, com relação ao time e o formato em cada uma das plataformas. Né? Então, a rádio, interessante da rádio, quando você olha para a internet, ela trouxe mobilidade e interatividade. O rádio tinha mobilidade. O rádio de pilha no meio do campo. O rádio de pilha estava lá, e aí o telefone interagia lá com o telefone de fio, com a estação, pedindo uma música e ouvindo aqui que a outra, eu quero dar para minha namorada e tal. Então o rádio sempre teve mobilidade e interatividade, só que a tecnologia da digital trouxe muito mais dinâmico e claro, de maior qualidade, maior rapidez principalmente, né? Então o rádio sempre foi uma ferramenta extremamente valiosa e poderosa e continua sendo, e no mundo inteiro né? Porque o rádio, toda a estrutura do rádio, desde o locutor ao diretor, ao acionista, ao diretor, todos têm uma visão, serviço. É o serviço da informação, que o buraco de rua, ou que deu um problema, que tem que avisar, porque a pessoa tem que desviar o trânsito, ou o serviço de uma música que eu quero escutar e foi pedida que eu quero dar para o fulano. Então o rádio sempre foi esse elemento de que ele está lá para servir um propósito, ou de lazer para escutar uma música, ou de informação para uma coisa rápida e necessária, que precisa estar pronto. Eu estou no trânsito ouvindo, eu sei que eu vou estar bem informado, para que eu possa, eventualmente, com aquela informação, transformar algo de positivo e de melhor para mim, para o meu benefício, até atravessar o trânsito de uma forma diferente. Então, o rádio sempre foi, o digital é uma coisa extremamente moderna, útil e necessária por conta de que o meio hoje é o digital. Agora, você tocou o jornal, né? Nosso jornal impresso... Eu queria até lhe fazer uma provocação. O nosso jornal impresso vai ser mantido, firme. Hoje, o Notícias do Dia é o maior jornal do Estado, né, pelo IVC, e é o único da Grande Florianópolis. Ele cresceu a assinatura 5% esse ano. Todo mundo está fechando e nós estamos mantendo. Os jornais estão caindo no Brasil todo 10%, 15%. Mas por quê? É porque nós criamos um expertise do jornal pequeno, do jornal que tem um custo extremamente saudável e integrado a este contexto, o que o cliente pode trazer. A venda publicitária dele não é aquela venda comum da página, é uma venda que tem muito mais integração em relação ao branded content, em relação a entregar para o cliente, né, seja ele de qualquer setor, algo muito mais valioso e muito mais importante de resultado do que só a página do jornal. Então, esse conjunto dessa visão que nós tivemos, de fazer o jornal ser realmente um elemento extremamente plural na sua entrega, fez com que ele seja interessante, tanto para o leitor, o seguidor, quanto para o anunciante. Então, ele vem crescendo pouco, mas cresce, e ele vem crescendo faturamento muito, e ele tem... Aonde outros estão caindo. Mas por quê? Porque ficaram... Eu me lembro na ocasião, quando os jornais estavam começando a cair, os jornais tratavam muito daquela questão do poder, né? O quarto poder, aquela coisa toda, né? E a gente sempre entendeu que, né, jornal e comunicação é serviço. 2, jornal não se mexe. Não, aquela página tem que ser o resto da vida. Mas peraí, tem muita coisa nova. E a gente se mexeu sempre no jornal. Mudamos diagramação, mudamos cor, mudamos página, mudamos formato. Tudo isso trouxe... A pessoa sabe que ela vai lá ver uma coisa hoje e amanhã nós estamos inovando. Então não fica velho, né? A gente sempre está tendo uma coisa fresh no jornal, né? E a questão do modelo comercial. O modelo comercial foi muito reestruturado, muito modificado, né? Então, você gera um ciclo virtuoso. Vai buscar o capital vem, é reinvestido, busca inovação, busca melhoria, e aí o cliente está satisfeito porque sabe que ali tem, claro que é uma geração que conhece uma revista, conhece um jornal. Quem é que não gosta de ver uma fotografia? Quem é que não gosta de ver uma página do jornal, ou duas, e você lê uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui? Evidentemente que o digital é uma outra realidade, você tem que, né, botar ali no processo. Então, quem não viveu isso, que tem 50 anos ou 40 menos, não entende o valor da qualidade do prazer. Quem viveu quer continuar. E essa pessoa hoje tem, ele tem capital, ele tem tempo, ele quer o quê? A qualidade que lhe interessa. Se nós estamos entregando, ele vai pagar por isso. E a gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho, até porque é necessário, né, que a gente tem que fazer os comerciais. Exatamente. Obrigado por nos acompanhar até aqui, mas tem mais Marcelo Correia Petrélio, presidente do Grupo ND, aqui no Conexão ND. É rapidinho.
Continuamos aqui no Conexão ND e hoje eu vou abusar um pouquinho. Já que eu estou com o presidente do grupo aqui, nada melhor do que abusar um pouquinho. Eu vou entrar um pouco na vida pessoal, que eu acho que é importante, eu acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade, ou até muita curiosidade, como é que é dirigir um grupo desse tamanho, a pressão que sofre, principalmente num ano que nós tivemos na política, essa polarização toda e toda essa carga que chega à pessoa que comanda esse processo todo. Isso é verdade, né? Claro que a gente, nesses 35 anos, adquiriu muita experiência, muito bom senso, né? Vem de uma família também, tanto mãe como pai, no sentido da relação com as pessoas, né? E também na parte política, que a gente, né, tem uma bagagem que permite a gente passar por todo esse contexto desses momentos de uma forma mais amena, a ponto de você não se atrapalhar. Eu sempre, quando tivemos os jubilados, que eu viajei pelo estado todo, agora com os jubilados de todas as empresas, eu sempre agradeço muito a Deus por conta de que Ele possa sempre nos dar saúde e tranquilidade para poder ter a clareza para tomar decisões, né? Que é a decisão que não comprometa o futuro da empresa, a saúde da empresa. Agora, é evidente que, no particular, se você tem uma boa família ao teu redor, né, é evidente que você tem uma base muito sólida para você compartilhar e para você despressurizar. E isso, graças a Deus, eu tenho. Tenho uma família que me permite, né, eu poder chegar em casa, não levar problema nenhum, ter uma alegria enorme, uma satisfação, para poder ter, vamos dizer, recarregar as baterias, né? Você poder, é como você tirar o sapato na grama, né? E você poder colocar, eu sempre coloco assim que o vento ou a água do rio, ele leva as coisas ruins e traz coisas boas, né? E a tua casa, a tua família é isso, né? Então a gente pode dizer que a Judite e os meninos conseguiram lhe acalmar, lhe dar tranquilidade. Sim, eu, graças a Deus, sou muito feliz. Tem a Judite, uma pessoa maravilhosa, que, né, realmente ela tem uma participação em todo o contexto da minha vida, né? No sentido, eu e ela como, né, companheiros, amantes, né, marido e mulher, como amigos, as crianças, né? Ela no movimento como a trata, como cuida, como faz o movimento da casa, da vida a dois, social, das famílias. Então, realmente, é muito completa a relação que nós temos, né? Então, eu fico e o muito seu feliz. Movimento como pai? Os dois meninos, tem até o Messi lá, né, em casa. Ele pretende, né? Ele prefere Mbappé. Ele é Neymar, é apaixonadíssimo pelo Neymar. E agora, pela última Copa, pela final, agora eu vejo que o Mbappé também é o cara, né? Bom, depois daquele gol, né? O Messi é só da Argentina, porque como a gente tem lá a Praia Brava, como vem muito a Argentina, a preocupação dele é que a Argentina ia zoar a gente. E vão zoar. Agora eles vão zoar muito. E ele já diz, ó, filho, fica na boa, relaxa, né? Claro que não pode zoar de forma agressiva, mas, ó, relaxa, leva o desaforo sem problema. Ele é palmeirense, né? Ele é palmeirense. Eu acabei virando também, né? É o João Gabriel, e tem o João Antônio, que faz futebol também, mas também está aprendendo. Mas o João Antônio é mais tranquilo. É mais tranquilo, O outro é mais aguerrido no futebol, né? Agora, me conta o seguinte, perspectivas para 2023. E a gente está chegando com um governo novo já conhecido, é um Lula 3. E há para quem já passou por uma pandemia, que era uma incógnita, e conseguiu reagir e tocar, não vai ser um governo que, de repente, tem alguma restrição que não vai avançar. Há uma preocupação do empresário de comunicação em relação a um novo governo? Olha, Paulo, eu acho que por conta, nós falamos disso ano passado, né? Você me perguntou, eu disse, olha, os dois vão ter que prometer o melhor para o Brasil e os dois vão ter que convencer e quem for vitorioso vai ter que entregar, né? Você veja que o eleitor hoje, ele dá lá 1.100.000 votos para Joyce Hasselmann numa eleição e depois dá 13 mil votos. Isso aconteceu no Brasil todo. Então, o eleitor hoje tem muita clareza em relação ao que ele quer do seu governante, né? Então, esse é um ponto que me dá tranquilidade, porque você tem daqui a 4 anos, você tem uma nova eleição e assim por diante, ou 2, né? Então, você tem um contexto de que você tem essa já amadurecimento, que, claro, o brasileiro tem que melhorar muito, tem que avançar muito, mas já avançou nos últimos 8 anos aquilo que a gente não imaginava possível em tão pouco tempo, né? É evidente que o novo governo traz novas perspectivas, novas dúvidas em relação a qual é o caminho que ele vai seguir, né? Eu entendo que o Lula, o governo, quer dizer, ele tem experiência, ele sabe muito bem o que ele prometeu, sabemos que a economia é a mãe de tudo, né? Então as coisas precisam ir bem. Se elas não forem bem, a sociedade vai ter dificuldade, vai culpar alguém ou vai responsabilizar alguém. Então eu entendo que
ele com experiência vai trazer essa capacidade de fazer um governo bom, né? E claro que toda a expectativa agora é muito polarizada e muito de confiança e desconfiança, a gente fica um pouco confuso com isso tudo. Mas como eu te disse, eu caminhei pelo Estado, conversei com muita gente e vi todas as pessoas muito conscientes do seu papel. Qual é o papel que eu coloco, né? Acordar cedo, como a gente acorda, né? Trabalhar, empreender, fazer o certo, querer o melhor do outro, fazer o teu produto ter qualidade, competitividade e dar resultado. Mas nisso as empresas vão ter sempre a oportunidade. Então eu vejo que com as dúvidas que existem, tem as oportunidades que se apresentam. Então eu estou muito motivado para 2023, no sentido, vamos dizer, da empresa de comunicação. Claro que tem muita coisa acontecendo na comunicação, atrapalhando, confundindo, comprometendo, que é evidente que se for um processo de radicalização para este caminho, né, é evidente que as coisas vão se atrapalhar um pouco e vão prejudicar muito, né? Agora, talvez tenha sido por conta da eleição, por conta dos interesses eleitorais, né? Que são interesses, né, antagônicos e que foram utilizados de forma legítima e política, né, os pontos e os meios possíveis. Agora, as coisas devem, na minha opinião, tender a se acalmar e, eventualmente, buscar os seus caminhos e as coisas se encaixarem, né, num novo governo que vai ter que mostrar resultado do início ao fim. Então, eu entendo que há oportunidades e há expectativas, agora elas precisam ser apresentadas e consolidadas, né? Qual é a sua leitura, por exemplo? Santa Catarina elegeu Jorginho Melo, que foi diplomado ontem, e Jorginho Melo é da linha da direita, da linha bolsonarista, e o governo federal é o governo da linha de esquerda, com o Lula, e o Estado tem demandas importantes. Nós temos uma campanha com a Fiesc em relação às BRs, que ficou para o novo governo. Sim. Acabou ficando para o novo governo. Qual é a sua leitura de como é que isso deveria andar, sintonizar para atender a todos nós? Primeiro é importante fazer um registro aqui, de apontamento, de que se nós estamos em 30 anos com a nossa infraestrutura completamente defasada, debilitada, é por conta desses 30 anos, dos governadores e dos parlamentares federais, estaduais, mas mais federais, né? Então tiveram uma ineficiência, vamos dizer, da boa cobrança para as necessidades daquilo que era necessário para Santa Catarina, capital, principalmente, fazer, né? E modelos, sejam eles de ferrovia, hidrovia, de rodovia privatizada ou parcelizada, modelos e meios para que isso aconteça, né? Vem que a BR-101 é uma avenida lá, uma estrada que tem pedágio, ela funciona. Então, nem por isso as outras não possam ter, desde que de forma transparente, né? Que o resultado apareça na economia do tempo ou dos meios, né? Do automóvel ou do caminhão. Então, esse foi o primeiro problema, a questão do meio ambiente. Nós fizemos agora um caderno, o Estado de Dentro, um trabalho maravilhoso que o Meneghini liderou com a equipe, com a Vanessa, que é nosso, né, núcleo de investigação lá. É uma tragédia a questão de meio ambiente, saneamento básico, água e esgoto em Santa Catarina. Num estado como Santa Catarina, não dá nem para acreditar. Não, é uma né? coisa que nos coloca com uma vergonha. Isso não foi tratado nunca com seriedade, né? A questão de enfrentar os problemas. Então, essa é a primeira mudança que tem que haver do novo governo, dos novos parlamentares, seja municipais, estaduais, da executivo e legislativo. O judiciário ajuda muito, o Ministério Público ajuda muito, todo esse conjunto do Tribunal de Contas, esse conjunto de poderes, para que as coisas possam ser, vamos dizer, avançadas e rápidas dentro de uma legalidade, de uma transparência e de uma verdade e de um bem comum, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o diálogo, né? Quer dizer, com o diálogo, você constrói, né, meios e formas e caminhos para você obter, né, meios e formas para poder ter as soluções, principalmente com o capital. Com relação a essa questão que você perguntou, que nós temos aqui, vamos dizer, teve o maior voto para o Bolsonaro do que para o Lula, né? Foi 70-30. Existem 4 estados, no meu entendimento, muito da direita, colocando um pouco assim, né, no sentido brasileiro. É o Rondônia, Roraima, Acre e Santa Catarina, né, que tem essa proporcionalidade. Agora, o catarinense, ele é um povo de muito bom senso, ele não é um povo de ideologia, né? Houve uma polarização, houve uma intensificação. Ele já elegeu nos grandes municípios a esquerda. Sem dúvida. E eu acho que tem aí uns 15%, 20% de uma esquerda, eu diria, um pouco equivocada no aspecto da ideologia, da questão dos valores, da questão do direcionamento. E tem uns 15%, 20% também da direita, muito equivocado no contexto, né, da visão muito agressiva, muito aguerrida, para aquilo que deve ser contra isso aqui. E tem 60%, que somos todos nós, que temos o bom senso de poder saber o que é melhor no sentido do grande centro, vamos dizer assim, né? Então eu vejo com grande expectativa, eu acho que existe um momento muito
diferente em relação ao passado. Acho que aqui temos o Décio Lima, que representa aqui a esquerda e muito bem em relação com o Lula. Eu não tenho dúvida que ele vai buscar oportunidades e meios para que ele possa ser visto, como já foi naquela época, né? Do Lula, da Dilma, e aqui não estou falando de forma política, mas sim a responsabilidade do Estado olhar para todos e por todos, né? Então eu diria que existe sim oportunidades e meios para que haja uma resposta. Aí o Jorginho, como governador eleito, ele tem muita habilidade, ele conhece muito todos os meios, foi deputado estadual, federal, senador, então ele conhece os meios do diálogo, né? Está vindo com muito, eu vejo assim a forma que ele está colocando seu secretariado, também a forma que ele está colocando seus discursos e posicionamento, quer fazer um governo que tenha resultado, que fique para a história, que tenha um legado, né? Que tenha um reconhecimento, e ele é uma pessoa que conhece isso, né? Conhece a conversa e o diálogo. E com conversa e diálogo e com verdade, com certeza você consegue trazer as soluções para que todos possam vivê-las e presenciá-las, né? E a sua colocação foi mais do que clara e fácil de absorver. Agora, no campo político, qual é o seu sentimento com a interferência do judiciário? Ou pelo menos de uma elite do judiciário que está causando uma série de transtornos de relação? Bom, primeiro falar um pouco do serviço dessa sociedade, né? Se você tem uma sociedade aqui com valores, aí que não vou falar de valores que tem, o representante era o Bolsonaro, mas as pessoas tinham valores, interesses em relação àquilo que eu disse, né? Pessoa que tem visão da independência, do liberal, do trabalhar, do autossuficiente, do produzir, né? Do Estado menor, do Estado menos interferindo, né? Então, a maioria dos catarinenses pensa assim. Então, nós temos que estar alinhados com isso. Não quer dizer que sejamos contra, ou nem de oposição, nem de confronto. Mas é aquilo que nós aqui mais acreditamos. E o Estado funciona muito bem, é um modelo nacional, a economia pujante, né? Então, tudo isso faz parte de um perfil do cidadão catarinense, um temperamento. Então, temos que estar alinhados com isso, que não significa ser contra, mas significa estar mais próximo disso, né? Com relação a essa questão do judiciário, eu não sou advogado, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que quando você tem um governo, que o executivo, que passa a deixar algumas lacunas com relação ao protagonismo, a representatividade, vamos dizer assim, o trabalho, o domínio, você acaba deixando que outros poderes eventualmente venham se exceder no aspecto de poder, então, fazer um movimento ao qual fazia falta aqui. Eu entendo que, né, tem essa expectativa, perspectiva e, claro, que esperança e desejo, que as coisas passem a ser diferentes, por conta de que este governo se propõe a fazer um movimento diferente em relação a governar. Então, eu acho que as coisas vão, talvez, mudando um pouco de intensidade, né? Eu não sei avaliar de forma técnica com relação às interferências, mas me parece que existe muita visão política em relação à interpretação, né, dos fatos e das leis e do caminho em relação a aplicá-las, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Isso me parece equivocado. Uma hora a corte pensa a respeito de um assunto de uma forma, né? Prisão em segunda instância. Depois pensa de outra forma. A questão da, vamos dizer, de outras questões macros em relação à questão que mexe com o cotidiano da sociedade. Uma hora pensa uma coisa, outra hora os mesmos pensam diferente. Não me parece que isso faz sentido. Então, acho que existe uma necessidade de um amadurecimento muito mais claro e transparente em relação aos pensamentos, em relação às questões muito emblemáticas de uma sociedade ir se desenvolvendo e sendo construída. O Brasil é um país em formação, uma democracia muito jovem. Então, se não houver, por parte dos poderes, aqui se coloca muito do judiciário, também executivo e legislativo, essa responsabilidade de tratar as questões macro de uma forma, vamos dizer assim, que tem um alinhamento, né, de continuidade, aí vira uma loucura, né? E aí você não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. E eu acho que isso aconteceu um pouco nesse sentido. Agora, cabe a isso ser um processo de maior consolidação, amadurecimento e alinhamento, para que a gente possa entender, né? E possa, com isso, fazer o nosso movimento empresarial e de cidadão que siga um caminho e que esse caminho tenha segurança jurídica e social. Fala-se muito de segurança jurídica, né? Eu acho que hoje também tem a segurança social, né? Então, as duas coisas têm que existir para que você possa ver um país se formando para um caminho que seja bom para todos, né? Presidente, nós infelizmente, estamos praticamente encerrando. Eu já vou me comprometer, ou melhor, pedir o seu comprometimento de me dar outra entrevista em breve, porque ficaram várias perguntas pendentes aqui. Uma delas até muito importante, que é a censura. Mas antes de terminar, eu gostaria de uma mensagem sua em relação ao nosso grupo, o Grupo ND,
em relação ao nosso trabalho de comunicar, de informar, em relação às suas perspectivas para o ano que está iniciando agora, daqui a 10 dias. Paulo, quando você falou de censura, é importante tocar nesse assunto. Nós aqui, você sempre foi uma pessoa muito aguerrida, muito, né, intensa, polêmica, muito transparente, né, muito crítica, né? Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum movimento a respeito disso. Então, eu acredito que a censura ela existe quando há um desequilíbrio, né? Mas existe hoje de todas as partes, né? Então, eu acredito que o nosso tipo de serviço que nós prestamos de comunicação não está refém a esse tipo de apontamento, né? Então, eu acredito que na nossa empresa, como nós tratamos a comunicação, como nós fazemos as críticas, os apontamentos, tem sido muito, na minha opinião, aguerrido, intenso, mas muito respeitoso, equilibrado e justo e verdadeiro. E né? dentro dos fatos. Dentro dos fatos, exatamente. Então, contra isso, eu tenho confiança que isso não esteja em xeque e nem a vias de ser abalado, porque aí você não constrói nenhuma nação, não constrói nada positivo para ninguém. Pode ser por um momento, mas não será para um futuro, né, longo, né? Com relação à nossa empresa, eu diria que nós estamos muito... Esse final de ano a gente se preparou muito, Paulo, para a gente poder viver um bom ano 2023. Né? Então a gente se preparou muito, estamos virando o ano de uma forma muito organizada, com colaboradores extremamente bem qualificados, treinados, bem engajados, bem profissionais, sabendo do seu propósito, sabendo da sua missão, do seu trabalho, vindo todo dia aqui fazendo o seu melhor e se realizando por conta disso. Né? Então a gente está muito, eu diria muito preparado. Eu tenho 35 anos de empresa. E cada dia que eu chego aqui, eu chego com mais entusiasmo, com mais interesse para poder aprender mais, inovar diferente, apresentar algo diferente e fazer que as pessoas, né, acompanhem isso e a gente cresça junto. Né? Então, o grupo vai crescer em programação, em audiência, vai crescer em outras plataformas, a gente vai procurar buscar outros meios para poder estar próximo da sociedade, né, por outros meios além desses que nós temos hoje. Né? Então, eu diria que nós vamos trabalhar muito para surpreender as pessoas, continuarem confiando na gente, acreditando no nosso trabalho, investindo aqui, para que a gente possa continuar sendo esse grupo líder de comunicação em Santa Catarina. E esse entusiasmo, com certeza, contamina do lado do bem a todos nós. E eu já desejando um belo Natal, um ótimo Ano Novo ao senhor, à sua família, aos meninos, a Judite, e que 2023 seja maravilhoso como o senhor pintou aqui nesse programa. Pelo menos há um otimismo muito grande. Agradeço, Paulo, também um Feliz Natal abençoado para todos, uma virada de ano também com muita tranquilidade e aquela história, vamos trabalhar, continuar trabalhando muito, né, interagindo muito, né, cobrando muito, para que as coisas aconteçam muito bem para todos. Eu acho que esse é o papel, a comunicação tem essa capacidade de fazer esse movimento acontecer, né? E nós sempre fomos muito intensos nisso e vamos continuar sendo as bandeiras, das coisas importantes, né? Assumir lá do papel, vamos continuar igual. Eu acho que a gente tem feito um trabalho maravilhoso até aqui e vamos continuar e tem sido importante para Santa Catarina e eu acredito que vai continuar sendo. Muito obrigado e a todos vocês um Natal iluminado. O Ano Novo eu deixo para a semana que vem, que tem mais conexão terça-feira que vem. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado por participar desse Conexão, que ficou maravilhoso. Um beijo e até terça que vem.